Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sextou, a nossa edição especial de melhores momentos. Foram 4 meses de temas variados, diversos, edificantes e emocionantes. Vamos iniciar relembrando do nosso pastor Márcio José com a história do pendrive e a entrada USB. Vamos assistir? Uma coisa que você fez, uma vez falando sobre relacionamento, você explicou um negócio do pendrive. Do sexo, né? Eu achei uma definição fantástica. Entendi. E eu queria que você falasse... Uma vez aqui na rede de jovem, né? É porque eu citei que alguns jovens têm... Quando vão casar, eles não sabem, fica com dificuldade do que vai fazer, se vai funcionar, se não vai funcionar, se ele vai achar o caminho, se ele não vai achar o caminho. Então eu expliquei para ele, ó, o negócio é que nem um pendrive. Não importa a capacidade, se tem 1 tera, se tem 512 megas, se tem só 2 meguinha, não importa. Porque a junçãozinha ela é perfeita, vai caber direitinho. Não importa a proporção, a capacidade, tudo foi feito por Deus para encaixar de maneira certa e perfeita. E a própria natureza por si acaba ajudando. Enquanto o cara no ato, lá na lua de mel, seguir os conselhos da esposa, e ele se dá bem. É só seguir os Nesse mesmo programa, nós tivemos a participação da doutora Márcia Padrão com o tema Existe alma gêmea? Eu não acredito nessa coisa de alma gêmea. Eu acredito que você pode ser uma pessoa especial na sua vida, mas nunca jogar para essa pessoa os atributos que você tem, que você acha que a pessoa tem que ter. Não tem isso. Você nunca vai achar uma pessoa que vai tampar os buraquinhos. Eu não acredito na metade da laranja. A gente vai contornar para que você se adapte à minha vida e eu me adapte à sua vida também. A gente pensa que casamento são 2 pessoas perfeitas que pensam igual, gostam da mesma coisa, gostam da mesma cor. Não. E não tem nada a ver com isso. Não. Eu tenho que aceitar você como você é, com defeitos e qualidades. Lógico, evidente que a gente tem que adaptar. Hoje o jovem, a relação não deu certo, o que ele faz? Vou procurar o meu caminho, vou isso. Não. A minha geração e o que eu passo para outras pessoas se quebrou. Tenta tirar o melhor dessa relação. Porque você tem as suas qualidades, se não tivesse eu não estaria com você. Em algum momento foi bom. Essa coisa da gente rotular a pessoa como perfeita, isso não existe. Não tem ninguém perfeito. Eu não sou perfeita, o senhor não é, ninguém aqui é. Todos nós somos abertos a crescer, ao conhecimento. Todo dia é uma escola. Então, todo dia eu aprendo um pouquinho. Isso eu venho trazendo para o meu relacionamento, diariamente. No nosso segundo programa, tivemos a presença da queridíssima apóstola Márcia Daniela, que compartilhou conteúdos que ministraram a nossa alma e a nossa vida, falando um pouco sobre a depressão. Confere aí o que ela falou sobre depressão ou opressão. Existe sim a depressão e existe a opressão demoníaca, que você precisa de um pastor. Normalmente, quando é só isso, né? Só a opressão demoníaca, você faz a oração, a pessoa melhora, ela vai se manter, vai ter que procurar manter uma vida de comunhão com Deus, né? Você limpou a casa, não pode ficar vazia, você tem que se encher do Espírito Santo. Mas se continua tendo problemas, então você precisa, além do acompanhamento pastoral, porque esse nunca você deve abrir mão, nunca, e o acompanhamento de um psicólogo ou um psiquiatra, dependendo da situação. No meu caso, por exemplo, por diversas vezes eu relutei para procurar um médico, um especialista, alguém da área, por me imaginar que eu não iria encontrar alguém que tivesse condições de me ajudar e de me compreender. Na psicologia, né, no exercício dessa profissão, muitas pessoas colocam um pouco da fé delas ali. Está aprovado desde o ano 2000 você fazer algumas terapias, como regressão, como hipnose. Então, assim, os psicólogos formados e aqueles psicólogos que exercem sabem do que eu estou falando. Isso é totalmente contrário à nossa fé. Né? Então, assim, eu relutei muito até que eu encontrasse alguém que se encaixasse dentro daquilo que eu acredito. Então, eu procurei uma pastora, que é a Bispa Ana, da Sara Nossa Terra, que é a minha terapeuta.
né, e que tem me acompanhado nesse período. Jesus fala, né, quem tá doente precisa de médico. Eu me privei disso também, e é bom falar isso, não só porque não achei alguém dentro do perfil que eu gostaria, mas o que os outros vão falar? A apóstola está conversando, está fazendo uma terapia. Meu Deus, mas é como o diabético tem que fazer o controle do açúcar, é como a pessoa que tem pressão alta tem que fazer o controle da pressão, né? Está aferindo a pressão constantemente. Então, para que eu esteja bem, para cuidar do meu rebanho, eu preciso da ajuda de um psicólogo, no meu caso, né? No nosso Sextou, além das entrevistas, nós temos quadros marcantes e inéditos, como o Cinemando Strong. Eu tive a honra de participar dando ideias, opiniões e muitas risadas, junto com uma galera muito especial. Trilha sonora. Afinal de contas, o que é uma trilha sonora? E uma trilha sonora pode salvar um filme ruim? Com toda certeza. Falando de filme também, eu assisto um desenho que é o Tom e Jerry, todos os dias, exclusivamente por causa da trilha sonora. O desenho em si não tem efeito nenhum sozinho. Eu já assisti um vídeo só o gatinho correndo, bebendo leite, nada a ver. Mas quando bota a trilha sonora, a forma que ele corre, a forma que ele passa em cima do piano, me dá essa sensação e até esse frisson de querer assistir a pancada, porque não tem voz, não tem falha, a gente fica ali 1 hora preso, exclusivamente por causa da trilha sonora. Cada nota musical mexe em áreas, emoções e sentidos, né? Nosso sentimento. Então eu acredito 100% que a trilha sonora ela é uma chave mestra na área cinematográfica aí, para poder atrair a nossa atenção por tanto tempo. E eu acho também que a música do filme ela faz toda a diferença, porque ela consegue transportar o espectador para qual emoção que o personagem está vivendo. Se é medo, a música ela já vai ficar com aquele clima tenso. Se é alegria, a música já vai transportar o espectador também para aquele clima mais alegre. Então acho que a música é extremamente fundamental para fazer com que quem está assistindo o filme consiga também se familiarizar com aquilo que ele está assistindo, né? E com a emoção do personagem. Como o Alexandre falou, prende a gente. Tu vê lá, é um filme de suspense, toca aquela música, tu fica vidrado ali na tela assim, eu falei, cara, o que vai acontecer, o que vai acontecer? Dá toda a diferença, dá uma vida no cinema. Agora, já que dá vida, queria perguntar pra vocês, qual foi a trilha sonora que marcou vocês? Vamos lembrar aqui, e até hoje quando você escuta, fica arrepiado. Cara, eu tenho algumas, mas uma que me chama muita atenção, assim, tem muito vivo na minha memória, é do filme Indiana Jones, cara. Daquela música muito mais a minha infância, cara. Pra mim, mas na atualidade, né? É o Como Treinar Seu Dragão. A trilha sonora daquela animação, me arrepia todo. Vocês vão rir, né? Mas uma trilha que mexeu comigo, assim, literalmente foi a trilha na hora que tem a Guerra do Filme dos 300. Aquilo ficou vivo, sabe quando o filme terminou, aquilo ficou pá, pá, aquela batida, não sei se aquele tambor ficou ressoando, aquilo respira guerra, é onde me transportou pra dentro daquela sangueira toda. Eu me senti um guerreiro quando aquilo soou dentro de mim e fez muito sentido pra mim. Eu ia falar a trilha que me marcou, mas não vou falar, porque... Tem que falar, eu acho que tem que falar. Rock Balboa. É o clássico. Rock Balboa. No nosso terceiro programa, tivemos a presença do Matheus Marchese nos instruindo sobre a influência do jovem e a sociedade. A igreja, ela não é uma ONG. A igreja, ela preza por uma transformação, tanto social quanto espiritual. E se o jovem, e eu me lembro disso há muitos anos atrás, quando tinha gincana de jovens na igreja, eu ia de porta em porta pedir alimento para assistente social da igreja. Então, assim, hoje o jovem, ele tem muitos meios de influenciar. Por exemplo, vamos dizer que o jovem ele esteja no ensino médio ou indo para a faculdade. Poxa, você pode fazer algo voluntário e colocar o meu aprendizado para uma mudança social e uma mudança também espiritual. Isso anda lado a lado, né? É o que a gente sempre fala aqui, por exemplo, assim durante a pandemia. Nós estamos aliviando a fome de alguém, mas nós também queremos mudar aquela vida e queremos também que ela seja salva. Então, se você olhar, é o seu talento voltado para uma transformação. É entender aquilo que o apóstolo ele tem nos ensinado. O pouco pode se tornar muito. Então, assim, poxa, se eu sei
jogar bola, se eu faço educação física, por que eu não monto um projeto de futebol? Ou por que eu não ajudo onde já tem um projeto de futebol? Poxa, se eu estou fazendo odontologia, por que eu não presto um serviço na igreja que já tem a estrutura voluntário para mudar vidas? Esse é o poder que a ONG não tem, porque ela foca no social. Isso não é um demérito, é o papel deles e eu respeito muito. Mas a igreja, como em Atos, né? A igreja já fazia obra social. No segundo bloco, tivemos a participação da conselheira Tatiana, que nos explicou detalhadamente como funciona o Conselho Tutelar. Nós recebemos a denúncia, o Conselho Tutelar é um órgão que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, nós não paramos. Nós somos o único órgão na cidade que funciona municipal, né, que funciona 24 horas. Então, a gente recebeu uma denúncia, de imediato, a gente vai até a casa averiguar essa denúncia, seja a hora que for, seja onde for, nós vamos até ali, constatando essa denúncia, né, aí tem as medidas protetivas que a gente toma em função dessa criança e desse adolescente, que pode ser retirada da criança da família naquele momento, deixar com a família extensa. Se não houver família extensa, a gente faz o acolhimento, né, dessa criança. E aí tem um trabalho, a gente tem que informar a vara da infância, que é a juíza, que aí tem um acompanhamento, né? E essa família, ela é chamada para ser ouvida também. E o trabalho acaba sendo direcionado para a rede, que é o CRAS, que vai cuidar da família, né? Se é uma coisa mais complexa, é o CREAS. Então, o município tem essa estrutura, né, da gente não só ajudar a criança e o adolescente, a gente ajudar aquela família para receber ou para conseguir ficar com aquela criança ou aquela adolescente num ambiente saudável. Pobreza não tira filho de ninguém. Ah, porque eu sou pobre, tiraram meu filho. Não existe isso. O que tira o filho do pai e da mãe é o abandono, os maus tratos, que infelizmente acontece dentro da casa dessa criança e desse adolescente. E para dar muitas gargalhadas, tivemos o quadro Onde Está o Erro, com o Robinho CQG e o nosso querido pastor Sandro Caetano. Então vamos começar aqui. Qual é o erro? O primeiro filme de hoje é o espetacular Homem-Aranha 2 de 2014. Bora assistir, vamos lá. Where it is complete chaos. A man in some sort of weaponized armored suit is wreaking havoc on Midtown. Put them back! Under fire! Go take care of your mom, okay? All right, get out of here. Go. Go. I destroy you! You want me to come down there so you can kill me? Yes! I'll be right there. Então vamos lá. Qual o erro dessa cena? Eu ia me basear no menino. Quando mostra as pessoas, mostra uma grade como se fosse um desfile, uma coisa separando. Qual sentido tem um tiroteio, bala comendo pra tudo que é lado, um alambrado? Pra proteger quem? E aonde começa um tiroteio, as pessoas vão querer se enturmar ali. Ih, gente, é um tiroteio, vamos ver. Desculpa, tem lugares que todo mundo quer ver. Mas a lógica do filme... E detalhe, estão na linha de tiro. Ou seja, vai atirar pra tudo que é lado, menos ali. Não, e outra coisa, que mãe me responde que tá tendo um tiroteio? Fala assim, ali filho, tiroteio, vem, mamãe vai te levar. Eu acho que ela levou ali falando assim, meu filho, eu vou te ensinar a dar tiro. Tá vendo? Tiro... Não tem sentido. Eu achei que aquela cena ali não cabia, porque eu falei, gente, tem um negócio pra proteger, parece desfile cívico. Aquele negocinho, né, aquela gradezinha pra proteger quem de tiro? Defende a cena que eu quero ver. Aquilo é um princípio educativo. A mãe falou pro filho, nunca fique num lugar desse. Então ela levou ele ali pra ele entender que não era pra ficar. No nosso quarto programa, o tema foi vocação e chamado. E a participação foi de alguém que você talvez não saiba, que é o idealizador e o incentivador para que esse programa acontecesse. Estamos falando dele, o nosso apóstolo Arcélio Luiz. Vem com a gente conferir o que ele falou sobre os 5 ministérios. Os 5 ministérios aparecem ali como se fosse a mão de Deus atuando na igreja. Ele disse que ele deu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então esse aqui é o mestre, é o dedo mínimo, que consegue tirar dos textos da Bíblia coisas que a gente não está vendo, e tira ensinos do Salmo 23 que a gente não estava vendo. Como que isso aí esteve aí o tempo todo e não vi? Esse é o mestre. O pastor está logo junto com o mestre, além de ser o dedo da aliança, além de ser o dedo do pacto com Deus, também está muito colado, porque todo pastor deve ser um mestre. Por isso que diz pastores mestres no original, e não pastores e mestres, mas são pastores mestres. São dois ministérios, mas está falando de um personagem só. Esse cumpridão é o evangelista, que consegue buscar as almas lá no mundo e trazer. Esse, o indicador, é o profeta, que anuncia, mas também denuncia. Esse é o profeta. E esse é o apóstolo. Que é o apóstolo? É o que toca facilmente nos outros 4 ministérios. Tanto que quando você pega uma coisa, você segura exatamente assim, ó. De um lado você tem os 4 ministérios e do outro lado você tem só o polegar fazendo o trabalho que os outros 4 fazem. Então você precisa dos 5 dedos para segurar alguma coisa. O próprio texto diz, Deus colocou esses 5 ministérios, diz o verso 11. Aí o verso 12 diz, visando o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos, que são os cristãos, os crentes, desenvolvam a obra do ministério. E para fechar com chave de ouro, uma aula de Kung Fu como você nunca viu. Ô, pastor, primeiro de tudo, você vai fazer isso aqui, ó. E puxar o ar. Essa mão fechada, tem aqui, vai lá na frente, com a pontinha do pé, faz esse movimento aqui, ó. Entendeu? Ó, facinho, né? Aí depois que começa dele. Finanças, sonhos e projetos. Esse foi o tema do nosso 5º programa. Confere aí algumas dicas riquíssimas do nosso pastor Charden Medeiros. Você citou para mim que tem mais versículo falando de dinheiro do que de outra coisa. Por quê? Porque o dinheiro é importante. Né? Nós cristãos, nós entendemos muito bem o que é salvação, que a gente vai morar no céu, mas para viver aqui, nós temos que aprender os princípios. O que Deus deixou sobre o dinheiro? Nós estudamos a Bíblia toda semana, sendo na célula, nos cultos, como vocês estão vendo aqui no programa agora. Então vamos colocar em prática. Né? Eu li um tempo atrás sobre o monge executivo, um livro secular, aplicando os princípios bíblicos de liderança. E tem outros. Quer ser bem-sucedido? Vamos observar o que a Bíblia está dizendo, vamos praticar o que a Bíblia está dizendo. E o pastor José Mário nos ensinou sobre a sigla CCR. Qual a fórmula CCR? Primeiro é coerência. Quando você sonha em ser algo, você tem que começar a agir como se fosse. A Bíblia já fala isso, assim como você se vê, você é. Então você já tem que se ver assim. Se você se vê um empresário, começa a ir para onde o empresário vai. Aonde o empresário vai? Vai lá, meu amigo. Senta lá na última cadeira, faz alguma coisa. Você tem que estar num ambiente que você já começa a se sentir, a se empoderar e ter coerência. Se eu quero ser um líder, eu já tenho que começar a falar como líder. Você vê que tem criança que ela já se posta como líder. Chama os amiguinhos, senta aí você. Aí você fala assim, rapaz, como é que essa criança tem atitude? Ela já está tendo coerência. Coach é minha profissão, consultor é minha profissão, mas meu ministério ele é muito forte, porque eu sempre quis, e isso ardeu dentro de mim. Então eu ficava babando nos pastores, eu ficava o dia inteiro assistindo pregação, Marco Feliciano, e gravando como é que os caras falavam, quem meteu aleluia, mas eu queria e sentava nas igrejas e botava aqueles... A gente é desse tempo, né, Maidor? Mas assim, o segundo C é conhecimento, porque se eu quero seguir aquela rota, eu tenho que ter conhecimento daquela rota. Hoje, por exemplo, eu atuo como coach, palestrante, consultor. Eu tive a oportunidade, dentro da minha área, de estudar com o coaching da Disney, que é o Andrew Kotze. Eu tive a oportunidade de estudar com um dos maiores coaches de negócio dos Estados Unidos, que é o Dr. Channing. Eu tive a oportunidade de ser mentoreado por um dos maiores coaches do Brasil, que é o José Roberto Marques. O cara hoje, uma diária do cara é R$80 mil.
pra estar com o cara. Por quê? Porque eu sei que se eu quiser me manter dentro da minha área profissional, eu não posso deixar de ser qualificado. Aí você tem coerência, conhecimento, aí você vai pro R, que é referência. Você se torna uma referência. Porque a pessoa te chama porque sabe, ó, ele é coerente com o que ele fala, ele conhece o que ele fala, então ele é uma referência para eu seguir. Já responde a pergunta de muitos líderes. Por que ninguém anda comigo? Você não tem coerência, você não tem conhecimento, você não é uma referência. O dia que você for, se preocupa não que todo mundo vai querer andar com você. E também temos momentos de descontração com os vídeos divertidos. Dou uma indicação, quem nunca doou pode vir doar, que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, cacete de agulha. Nossa. Oh, meu Deus do céu. Eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Deixa eu relaxar, peraí, que eu tô nervoso. Vai lá. Peraí, bora, Só não pode chorar, pode ficar. Em uma das edições, eu tive o privilégio de compartilhar um pouco das minhas viagens missionárias. Vamos relembrar? A minha pergunta é a seguinte, eu queria saber qual que foi a sua maior dificuldade no campo missionário. Fala, Pedro. Então, uma experiência que eu tive que foi meio desafiadora com comida, né? Existe um prato típico no Peru chamado cuy. E aí eu recebi um convite para ir jantar numa casa. E quando eu cheguei lá, era um animalzinho, não sei explicar, uma carne branca, aberta assim num prato desse tamaninho, bracinho, perninha, e eu pensei que era uma codorna, porque parecia uma codorninha, era pequenininha a carne branca, e aí eu dei a primeira mastigada, a moça me olhando, aquilo amargou, depois eu dei outra mastigada, amargou de novo, lembrando do chá de maçã que eles tomam muito, tomei um golinho. Na terceira embolou aqui, agarrou, não deu para eu comer mais. E aí eu caí na besteira de perguntar o que era. Eu perguntei, mas o que é cuy? Ela abriu na internet, era um porquinho da Índia. Vou te confessar que embolou meu estômago. E aí eu tive que explicar para ela que eu não costumo comer isso no Brasil. No segundo bloco, a professora Márcia Chini nos deu uma aula de historicidade sobre os primeiros missionários no Brasil. O primeiro missionário chega aqui em 1824 a convite de Dom Pedro I. E ele chega aqui, começa a fazer um trabalho maravilhoso em São Paulo. A própria Igreja Católica começa a hostilizar esse missionário, né? Apesar de todo o benefício, ele começa a fazer obras sociais assim, incríveis aqui, né? Mas ele começa a ser hostilizado. Para o mundo todo, na época, o Brasil já era um país cristão por causa da Igreja Católica, mas ainda não havia chegado aqui a Igreja Luterana e demais. Mais para frente começam a chegar os metodistas, os presbiterianos e depois então que chegam os batistas, que tem a ver comigo, né? Interessante, pastor, a gente lembrar que uma curiosidade para nós aqui, né? A primeira igreja luterana no Brasil foi fundada em Nova Friburgo, aqui pertinho. E uma outra curiosidade também, da primeira escola bíblica dominical do Brasil foi fundada em Petrópolis. Veja a importância de pessoas, né, de outro continente que abrem mão das suas vidas, abrem mão dos seus projetos, abrem mão das suas famílias para ir para outro lugar, vieram com um ideal, voltam a usar a palavra paixão. Apaixonados pela palavra, apaixonados pela missão, apaixonados pela doutrina, apaixonados pela sã doutrina e trazem para nós, aqui para o Brasil, essa mensagem extraordinária que anos depois chega a nós. E no final do programa, tivemos o Yarley Batista com o quadro Revelando o Mundo. Olá,
meu nome é Ellen e bem-vindos a mais um Sextou. O politicamente correto diz que os costumes de outros países não são melhores nem piores que os nossos, mas diferentes. Para tudo! Mas pô, mano, na China e Vietnã eles comem rato, cara. Mas sem perda de tempo, vamos para o nosso quadro Revelando o Mundo. Cangurus. Sabia que o animal mais conhecido da Austrália é também um dos mais consumidos por lá? Não, mano, mas é como comer cachorro no Brasil, cara. Isso tá estranho. Mas, na terra desse mascote australiano, eles usam desde o rabo do bichinho para fazer sob uma deliciosa pizza. Você, meu nobre espectador, comerias tu uma pizza de canguru? E aí, você gosta de música? No nosso 7º programa, tratamos do assunto música e atualidade. No primeiro bloco, tivemos a presença do pastor Diego esclarecendo a diferença entre o santo e o profano. Quando a gente fala de profano, a gente fala que destrói aquilo que é de Deus, aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, né? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, aquilo que começa a eliminar a santidade, começa a sujar a santidade, já começa a se desvincular daquilo que é de Deus, daquilo que é, né, para Deus. Hoje em dia, a gente tem visto, né, não só nas músicas, mas na nossa sociedade. As pessoas estão muito sensuais e quando a gente olha a música, principalmente a música sacra, a música de Deus para o Senhor, é totalmente diferente, né? Algo que é voltado para a santidade, algo que é extremamente separado. Eu creio que a igreja, né, tem que realmente focar na santidade para que possa realmente entregar o verdadeiro louvor para o Senhor. A minha amiga Paula Miranda nos emocionou com uma de suas experiências de vida. Eu confesso que fiquei muito marcado e sei que também marcou você. No dia que eu fui fazer visita pro meu irmão no CTI, foi a última visita, só que ele já tinha morrido. Quando eu cheguei no CTI, a moça que me... eu não sei o nome da moça, eu não lembro, se me perguntar quem é também não lembro, que foi me dar a notícia do meu irmão. Ela falou assim: olha, seu irmão, ele lutou muito, ele se esforçou muito para se manter vivo, mas ele falou que se fosse para ele ficar desse jeito, que ele não queria, que ele mesmo estava pedindo pro Senhor levar ele, porque ele não ia resistir ficar nessa terra sem tocar, sem cantar e sem cuidar das pessoas que era o que ele mais amava. E infelizmente seu irmão veio a falecer. E aquilo foi um choque para mim na hora, mas eu gritei tanto dentro daquele hospital. Eu nunca gritei tanto na minha vida. Eu falei: eu quero meu irmão de volta, eu quero meu irmão de volta. Me dá meu irmão. Eu gritei muito. Só que na mesma hora que veio aquele grito incontrolável, veio uma paz dentro do meu coração tão profunda. E eu abri a porta daquela salinha que a gente estava e eu falei: Fernando, Camila, vem cá. Agora é o momento da gente cantar, viver literalmente aquilo que a gente canta. E aí a gente cantou essa música: eu não deixarei de te exaltar, Senhor, em meio às lutas e provações vou te adorar. O meu clamor é por mais da tua presença em mim, que me fortalece e me ajuda a prosseguir. E para brilhantar a noite, a jovem cantora Gabriela Rodrigues, vamos conferir um trechinho de como foi. Coisas maiores tu tens para mim, Pai. Coisas melhores estão por vir. Coisas que eu não posso imaginar, tu vais realizar. Sonhos maiores tu tens para mim, Pai. Sonhos que foram sonhados por ti. Sonhos que irão se realizar em mim. Pois tu és o Deus que cria um novo Deus em mim a cada dia. Quero viver os teus sonhos e caminhar segurando em tuas mãos, Pai. Somente em tuas mãos, Pai. Entre um bloco e outro, a querida Júlia apresenta um quadro que se chama Se Liga na Dica. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, a dica de hoje é sobre livros e a minha primeira indicação é o livro do Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. Um livro que tem que estar na lista de qualquer cristão. Um livro que ele vai tratar sobre as suas experiências com o Espírito Santo e ele vai te ajudar de como você pode começar a ter um relacionamento profundo com ele. Bom, às vezes a gente lembra do Pai, do Filho e acaba esquecendo do Espírito Santo.
Ele é o nosso amigo, aquele que Deus enviou para cuidar de nós e nos ajudar nessa terra. E aqui atrás ele diz assim: você quer conhecer o Espírito Santo íntima e pessoalmente? Está disposto a ouvir a sua voz? Está preparado para conhecê-lo como uma pessoa? E aqui você vai aprender mais sobre essa pessoa incrível que é o Espírito Santo. E também tivemos o nosso especial do Dia dos Pais, com a presença ilustre do cantor Sérgio Lopes. Ele compartilhou se é difícil gerar novas composições na quarentena, e ele fechou o programa com uma música que eu particularmente gosto muito, que se chama O Amigo. É um tempo de muita ansiedade, né? Ansiedade em todas as áreas, né? Na área econômica, na área de saúde, a gente fica preocupado. Então é um tempo tenso, é um tempo de ansiedade. E eu confesso que eu até fiz umas 6 músicas, mas eu não estou conseguindo concentração para escrever a letra dessas músicas. E a letra, para mim, é o principal. Compor a música é muito fácil. Eu pego no violão, vejo uma melodia na cabeça, vejo uma harmonia, eu gravo, que é como eu tenho feito, eu gravo o solfejo da música, ainda sem letra, somente o esboço musical, e então eu tenho que separar um momento para fazer a letra. E aí é que está a dificuldade. Nesse momento agora, não sei se está acontecendo com outros compositores, mas escrever a letra está sendo um pouquinho mais difícil, por causa desse estado de ansiedade. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um senhor que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um senhor que pelo servo a própria vida renunciou? Meu amigo, tivemos um quadro chamado Séries e Ideias, com a participação da Monique e da Ellen, com um bate-papo muito legal sobre o assunto. Você já se arrependeu de assistir alguma série? Tem uma série que eu não gostei, que foi Freud, mas a Netflix. Eu não gostei da série. Nem Freud explica. Nem Freud explica essa. Já viu alguma série que você... Já. O sorriso deixou os seus olhos. Me arrependi profundamente. Começa ruim. Mas eu falei, vou dar uma chance, porque às vezes o negócio muda. O final é terrível, gente. Vou contar. Esse aí entra na lista do que eu mudaria o final. Que tal cuidar do corpo e da mente? O pastor Júnior compartilhou conosco se as emoções não tratadas podem afetar o nosso corpo físico. Hoje é comprovado que 70% a 80% das pessoas que não administram suas emoções nas empresas, seja elas quaisquer que forem, são mandadas embora por falta de administração emocional. A inteligência emocional hoje é mais importante do que você ser um cabeção, entender de um montão de coisa, mas não sabe administrar os relacionamentos. Em Filipenses 4:8, ela está falando exatamente para a gente pensar naquilo que é puro, que é agradável, que é justo, que é de boa fama. Se algum louvor, se alguma coisa, se alguma virtude há, isso ocupe o vosso pensamento. Aqui existe a maior batalha do mundo. Talvez você esteja enfrentando uma grande batalha na sua mente hoje. Essas coisas acontecem porque são circunstâncias que você tem, situações do passado que feriram o coração. Todo pensamento gera, uma conduta. Olha o que diz Provérbios 14:30. Vamos lá. O ânimo sereno é vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que você pensa de supervalorização e o culto ao corpo? Confere aí o que a doutora Gleice Padrão deixou para nós de reflexão. Eu estava um pouco frustrada com relação à minha imagem e comecei a seguir umas pessoas nas redes sociais que tinham um corpo
maravilhoso, e eu cismei que eu queria ficar com aquele corpo maravilhoso. Eu senti que à medida que eu buscava mais aquilo ali, eu estava adoecendo mentalmente. Realmente eu tive um problema de saúde, engordei exorbitantemente, e aí fui a uma médica, e a médica falou assim pra mim: Gleice, deixa eu te falar, você tá com problema com seu corpo, você vê mais gorda do que você é. E aí eu comecei a fazer uma reflexão, ela me orientou para buscar ajuda. E eu pude perceber que, na verdade, eu não posso ter um padrão que o Instagram coloca, né, que uma rede social coloca. Até porque o meu biotipo é completamente diferente, assim como das outras pessoas. E eu cheguei na ocasião a fazer uma loucura. Eu nem sei se minha mãe sabe disso, mas se não sabe vai ficar sabendo agora. Eu fiquei 1 ano na fila para ser atendida por um cara que era um coach super nomeado, conceituado com relação a emagrecimento e corpo fitness. E o tempo foi passando e eu fui vendo que eu não fui conseguindo atingir o resultado. E aí eu mandei um e-mail pra ele falando: olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí ele me respondeu assim: baby. Aí eu já fiquei irritada, né? Eu falei: gente, por que você tá me chamando de baby? Nem me conhece? Baby, é assim mesmo, você tem que focar no que você quer. E, enfim, eu fui naquela ali, quando deu 5 meses eu parei. E o que aconteceu? Esse homem, ano passado, se eu não me engano, ele se matou. O vazio que ele tinha, mesmo com aquele corpo fitness, mesmo com aquele... Ele tinha um corpo escultural, mas é vazio por dentro, né? E claro, fechamos o programa com a instrutora e personal Karina com uma aula de circuito funcional. Ela vai fazer o abdominal supra, onde ela vai manter os pés no chão e vai se encostar, tirar as costas do chão e subir. Fazendo esse movimento, olhando sempre para cima. E o Carlos vai fazer a prancha. Vai manter os cotovelos no chão, os pés apoiados aqui. É importante que você sempre mantenha o corpo reto, sem deixar o corpo para cima, nem muito para baixo. Beleza? Vamos lá, prepara. Vai! Tivemos um tema quente e polêmico: sexo, drogas e rock and roll. Você não sabe do que eu tô falando? Confere aí. A origem dessa frase, sexo e drogas e rock and roll, ela surge no contexto da década de 60, quando começam a ganhar muita notoriedade na mídia os movimentos contra a cultura. Então, o movimento contra a cultura que ganhou muita notoriedade foram os hippies ali na década de 60, tiveram um grande engajamento da mídia e de grupos de música, como por exemplo The Doors, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd. Então houve ali esse engajamento e as pessoas passaram a divulgar muito um estilo de vida até então dito como libertário, né? Então, quando nós olhamos para essa ideia do sexo, o sexo que eles promovem ali não é um sexo à luz da Bíblia, nem era um sexo como a sociedade daquela época entendia, mas é um sexo libertino e extremamente promíscuo. Então não é incomum nós vermos naquelas imagens daqueles grupos ali nômades e aquelas comunidades hippies, vemos orgia, né? Havia muita orgia, muito consumo de drogas, o que vai se desencadear após esse slogan, essa filosofia deles de vida, nas décadas seguintes, foram muito DST, doenças sexualmente transmissíveis, houveram muitas pessoas com surtos psicóticos, dependência química, né, que desencadeia do uso indiscriminado dessas drogas, né, e houve ali uma ruptura, porque muitos pais não faziam ideia do que eram as drogas naquela época. A gente está falando ali do início ali da década de 60, né? Então os pais realmente foram pegos de surpresa por essa frase que não é um sexo dentro de um casamento feito segundo os princípios conservadores, e além disso a divulgação aberta para o consumo indiscriminado de drogas, sexo, drogas e rock and roll. E no segundo bloco, a psicóloga Valdineia Fernandes nos respondeu a seguinte pergunta: existem riscos à saúde de se ter vários parceiros? Primeiro é na questão mesmo da saúde, sífilis, gonorreia, HIV. E a questão, Alexandre, é assim,
O jovem hoje em dia, ele não tem mais esse comprometimento com a saúde dele, que na década de 80, né, ele tinha, porque ele tinha medo do HIV. Não tem mais esse comprometimento com a saúde e também não tem o comprometimento com o parceiro. E tem a questão emocional também, né? A pessoa que ela tem essa troca de parceiro, muda constantemente, não tem um relacionamento, um comprometimento no relacionamento, ela fica suscetível à culpa, né? Ela fica suscetível até mesmo a alguns transtornos mentais, porque existe uma fragilização psicológica. Psicologicamente é algo que realmente compromete o indivíduo. No nosso 11º programa, falamos de autoestima e autoimagem. A doutora Regina Vidal esclareceu algumas de nossas dúvidas. A mídia, ela desconstrói. Muitos jovens hoje se deprimem, porque entende que toda aquela imagem que ali está feita, às vezes é um fake, às vezes aquilo ali é alguma coisa que é formado no computador, né? E não é aquilo tudo. Aí quando você encontra a pessoa, você se decepciona. Assim são os artistas, assim são as pessoas que estão na mídia. Então, assim, não é isso que faz a gente. Seus valores não estão aí. Porque eu costumo até dizer que eu posso estar de pijama e eu posso ser aquela pessoa maravilhosa. Eu posso estar com a melhor roupa, eu sou aquela pessoa maravilhosa. E se eu não encontrar isso em mim, eu vou ter muita dificuldade. Então, sim, com certeza, a mídia hoje tem distorcido muito a autoimagem, a autoestima de muitos adolescentes, de muitos jovens. A nossa segunda entrevistada, uma grande amiga minha, a Keline, mostrou o seu antes e depois. Você aí na sua casa vai poder comprovar um pouquinho de transformações. Deus é um Deus que pode transformar a nossa vida em todos os âmbitos. Basta a gente acreditar e persistir. Vamos olhar a nossa primeira foto. Inacreditável, Futebol Clube. Compartilha aí um pouquinho com a gente sobre isso. Bom, essa primeira foto aqui foi 2 meses antes da cirurgia. Eu tenho até muita dificuldade, né, de postar os antes e depois, porque a gente sabe, né, quando você tá fora do peso, você não tira foto. Essa aqui foi no casamento de um primo meu, 2 meses antes da cirurgia. Essa foi já com 6 meses. No 12º programa, tratamos do tema o esporte, o jovem e a missão. Um dos nossos obreiros chegou num determinado um rapaz, esse rapaz homossexual, e ele deu atenção para esse obreiro nosso. O rapaz se converteu. Hoje ele é líder de louvor da Igreja Metodista em Aquários, ali em Cabo Frio. E se a gente não chega para falar do amor de Deus para esse rapaz? Hoje é um rapaz transformado, hoje ele está noivo, líder do louvor. São experiências tremendas que a gente tem vivido nesses 14 anos. O professor Jorge Maia falou sobre os desafios de se exercitar na quarentena. Eu acho que o primeiro problema da quarentena é a Netflix, né? A Netflix deixa a gente pregado no sofá, que é um... não comentar. que realmente é um grande problema. Mas assim, se a gente for para pensar, principalmente quando a gente está falando de quarentena, né, então a gente vai ter assim N motivos, né, para poder estar dentro de casa, para não poder praticar atividade física, né, porque muitas das pessoas não tem espaço físico dentro de casa para poder praticar atividade física, né, ou muitas delas apenas não gostam de praticar atividade física dentro de casa, né, e com esse processo que a gente passou de quarentena, realmente a gente não podia estar em parques, a gente não podia estar em praças, a gente não podia estar num clube, a gente não podia estar numa academia. Então o que acontece? A atividade física muitas das vezes foi trocado, né, por remédios, remédios controlados, e a gente pega algumas pesquisas onde a gente vê que aumentaram quase 25%, né, a venda de remédios controlados. Então as pessoas deixaram de praticar atividade física para poder ter, né, cara, esse prazer e começaram a tomar remédios controlados. Então assim, esse é um dado muito preocupante, né, porque como a gente já disse, a atividade física é essencial para a nossa vida. Não é verdade? Principalmente para o nosso plano terreno. Enquanto a gente está aqui, a gente vai precisar praticar atividade física, a gente vai precisar se alimentar bem. Então eu deixo aí
né, um conselho para quem passou por essa quarentena aí, ganhou uns quilinhos. Eu acho que agora é hora de se repensar aí a sua reeducação alimentar, é hora de se repensar aí aquela atividade física. De repente, se não gosta de academia, vai dar uma caminhada. Se de repente não gosta de caminhada, vai fazer um outro tipo de atividade física, vai praticar um esporte, né? A gente tem tantas modalidades de esportes aí que são, né, de boa funcionalidade para o nosso organismo, para o nosso corpo. Então fica a dica aí, pratique esporte. No nosso mais recente programa, aproveitamos o mês do Setembro Amarelo e tratamos desse assunto, com a psicóloga Letícia nos trazendo informações de como surgiu essa campanha. Em 1994, houve um caso nos Estados Unidos de uma família que perdeu um filho de 17 anos. E esse menino era um adolescente muito criativo, ele reformou um carro, um Mustang, e pintou o carro de amarelo. E era o xodó dele. Só que ele não demonstrou que ele estava mal, que ele não estava bem. A família não percebeu, os amigos não perceberam e de um dia para o outro ele se suicidou. E aí os pais do Mike, o nome dele é Mike, no dia do velório dele, fizeram alguns cartões, cerca de 500 cartões, com fitas amarelas, para representar o Mustang dele, o carro dele, que ele gostava muito. E aí esses cartões eram cartões de pedido de ajuda. Não tô bem, preciso conversar. E aí esses cartões foram se espalhando, e a ideia foi se espalhando nos Estados Unidos. Em 2003, a OMS, então é uma data mundial, determinou que o dia 10 de setembro seria o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E aí o amarelo também foi escolhido por conta dessa história do Mike. Por conta do carro, das fitinhas exatamente. E dos cartões. E a Elis Tardelli nos edificou com seu testemunho de vida e superação. E me lembro direitinho, Alexandre, num culto de Natal, eu tava muito mal mesmo. E essa minha amiga, a Bruna, falou assim: amiga, vamos no culto de Natal. E eu falei assim: vamos. Ela, hã? Eu falei: vamos. Me lembro direitinho, Alexandre, eu me arrumando pra ir no culto. Da blusa que eu usei, eu vim com uma calça jeans, uma sandália marrom e uma blusa preta de amarrar. A igreja não tinha piso, a tenda tinha acabado de vir pra cá, não era nada desse jeito. Quando eu entrei nessa igreja, era a minha última opção. Falei assim: ou agora minha vida muda, ou não. Aí eu desisto de vez, aí eu acho que com certeza eu teria feito algo. E daí já se vão 12 anos. Aí que eu comecei a passar pelo processo de toda a libertação, de cura, e para mim o mais lindo que aconteceu, que foi fundamental para minha libertação e para a cura da depressão, foi descobrir em Deus o meu valor, Alexandre. Você já reparou na nossa caneca personalizada? A responsável por essa linda arte é a Marju Arte em Personalização. Não deixe sua lembrança para a última hora. Entre em contato e conheça todos os serviços da Marju Arte em Personalização. Não perca o nosso próximo programa. Aproveite e se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Obrigado por ficar com a gente até aqui e até o próximo Sextou.